programa foi pouco. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Antônio Carlos de Souza Lima Filho e falamos sobre vários assuntos interessantes, mas não houve tempo para a gente falar sobre um estudo prospectivo que ele fez sobre a região central do Brasil. Por isso, nós vamos conversar novamente com ele e vamos para o Negócio Leite. Antônio Carlos, atendendo a pedidos, temos você novamente aqui. Muito obrigado, hein? Obrigado eu, Paulo, pelo novo convite. Grande prazer, agradeço aí a todos que assistiram o primeiro capítulo e sugeriram a gente continuar. Pois é, Antônio Carlos, você sabe que esse programa aqui, ele tem se pautado por uma diversidade muito grande de conversas e não é frequente uma pessoa voltar, mas realmente o pessoal achava que a gente não foi no ponto central que eu tinha anunciado, que era o estudo recente que você fez. Mas antes da gente começar a falar dele, para quem está vendo esse programa e não viu o anterior, o Antônio Carlos é uma personagem muito conhecida no mundo do leite brasileiro. Ele foi diretor da Nestlé. Bom, começa que ele é filho de produtor de leite, foi diretor da Nestlé. Na Nestlé, foi quando eu conheci aí há quase 40 anos atrás, nós falamos muito da ANPL, que é um marco em termos de transferência de tecnologia que o Brasil tem no leite. Era um programa que a Nestlé tinha. E depois ele teve muitas oportunidades de enriquecer sua biografia. Ele passou pelo Leite Bom, né, Laticínios Morrinhos, lá em Goiás. Antes disso, ele conheceu o Brasil inteiro. Depois esteve na LBR, lá na região sul do Brasil. Então, a gente discutiu esses assuntos todos, essa trajetória dele da vez passada. Foi pioneiro na granelização, mas agora nós vamos para um outro assunto. E o outro assunto que nós vamos discutir aqui, Antônio Carlos, eu acho que vai ser muito rico. Todo mundo sabe que, durante muito tempo, Goiás teve uma projeção muito grande em termos da atividade leiteira. E eu estou convencido, eu vi tudo que o Antônio Carlos, juntamente com outras pessoas expertas na região central do Brasil, fizeram. Estou convencido que seu estudo, Antônio Carlos, ele não é só para Goiás. Quer dizer, vocês fizeram estudo em Goiás, mas tem muito ali de Minas Gerais, muito de Mato Grosso do Sul, o Pará, porque a gente tem que lembrar que a região norte de Goiás é uma região que já tem muita similaridade com os estados da região norte brasileira. Então, o nosso assunto hoje aqui é esse estudo. Eu queria que você primeiro falasse desse estudo. Que estudo é esse? Paulo, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, em parceria com outros segmentos, outras instituições relacionadas com o agronegócio aqui do Estado de Goiás, nos contrataram, né, a empresa SL Consultoria em Agronegócios, e mais duas empresas parceiras, a Nautilux, do Dr. Valdson Caetano Costa, médico veterinário, e a sondagem do professor Benaias, um estatístico, uma pessoa que tem doutorado na França, que suportou aí o estudo nas questões relacionadas com a amostragem dos produtores. Esse estudo foi demandado, então, pela FAEG e apoiado por praticamente todos envolvidos com o agronegócio no Estado. E nós pesquisamos aqui que a cadeia produtiva como um todo. Nós pesquisamos o segmento produtor, nós pesquisamos a agroindústria, as cooperativas, o varejo e, evidentemente, o ambiente da cadeia produtiva, né? Mas o estudo ele foi feito por 40, quase 50, 48 técnicos disponibilizados pela assistência técnica e gerencial do Senar, são, na verdade, contratados para isso pelo Senar, com o apoio do Senar, e nós fizemos aí realmente uma investigação muito interessante e obtivemos dados muito bons para
planejarmos estrategicamente e melhorarmos as decisões relacionadas com a cadeia do leite para o Estado, do Estado de Goiás. Foram quantos? Foram 500. A amostra contemplou 568 produtores de leite, 14 indústrias, 21 cooperativas e 51 supermercados. Então, todos esses segmentos foram entrevistados e tabulados aqui nesse estudo. Eu me lembro que o Sebastião Teixeira Gomes, professor, fez o estudo pioneiro, né, desse levantamento que foi feito. Eu imagino, primeiro, há uns 20 anos atrás, não tenho isso muito claro, depois foi repetido. Em Goiás, em 2009. 2009. Então, 2009. Foi o primeiro que ele fez, foi em 2009. Isso. Esse foi feito, inclusive, com o propósito de comparar com o estudo do professor Sebastião de 2009. Verdade. O primeiro que ele fez, se eu não me engano, foi para Minas, e foi antecedeu. 2005, de Minas. Pô, você está parecendo... Nós estamos combinados, está tudo na ponta da língua. Mas, pô, eu vou dar uma passeada aqui nos dados, só para a gente ganhar tempo. Eu me detive a estudar o trabalho de vocês, e ele é muito completo. Olha, gente, a quantidade de propriedades que foram visitadas, o nível de levantamento, merece que qualquer um que esteja em qualquer parte do Brasil. Você trabalha com assistência técnica, se trabalha com indústria, e se fundamentalmente quer identidade brasileira, quer conhecer a realidade brasileira, considerando que o nosso censo está lá atrás, os dados já não são mais o retrato do Brasil, esse é um belo de um retrato, tendo Goiás como referência. E eu vi aqui que vocês fizeram uma estratificação, propriedades até 200 litros, 200 a 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.000 e acima de 2.000. Eu vi que até 200 litros foram visitados 53% das propriedades que foram consultadas. Então, tudo que a gente vê de resultado da agora para frente, a estratificação é essa: 53% até 200 litros dia, 30% de 200 a 500, 12% de 500 a 1.000, e 4% de 1.000 a 2.000 e acima de 2.000, 1%. Então, nós estamos falando o seguinte: 83% dos produtores consultados produziram, no ano que foi feito, em 2019, esse estudo é em 83% produziram até 500 litros de leite apenas, que é a realidade brasileira. E tem alguns dados interessantes: 88% tem até 3 filhos, 86% de quem está à frente do negócio é homem, 80% tem de 45 anos ou mais, 82% é casado, 98% não estuda naquele momento, isso não é problema, não é problema, mas praticamente 100% de quem foi pesquisado não estudava, 11%, 11,7%, 12% diz que tinha nível superior completo. Então, a gente tem um quadro interessante, eu diria, de um produtor que produz pouco leite, porque produz até 53 litros, 83%, um produtor que tem mais de 45 anos de idade, e isso não me surpreende, porque capital intensivo, leite é capital intensivo. Para você ser produtor de leite, tem que ter capital. Se você não herdou, dificilmente no Brasil de hoje você compra uma propriedade, a gente tem muitos casos, mas não é uma coisa assim tão frequente você ter um produtor que comprou terra. Então, o fato de ser acima de 45 anos, 80%, em princípio não quer dizer muita coisa. A maioria é casado e pouca gente com nível superior, né? 12% dos produtores pesquisados têm nível superior. Nós vamos começar agora a passear nesses números, e aí entra o Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu queria que você avançasse, a gente já viu quem é o produtor, mais ou menos, mas eu queria que você desse aqui uma noção do que é a propriedade, do tamanho da propriedade, do tamanho do rebanho. Queria que você falasse um pouco sobre cada um desses itens.
Bola está com você. Tá. Obrigado, Paulo. Você falou que exatamente a grande maioria, a média dos produtores está entre 0 e 500 litros. Essa média é exatamente 343 litros por dia, né? Mais um dado relacionado ao universo dos produtores, isso é interessante, a escolaridade. Os filhos, 41% dos filhos estão cursando curso superior. É pena que apenas 8% fazem cursos relacionados com o agronegócio, mas isso é uma realidade. Uma outra coisa interessante é que 59% dos produtores atuam há mais de 20 anos, né? Isso você fez uma explicação técnica aí, que realmente a atividade leiteira ela quase que requer isso, né? Porque não dá para o indivíduo entrar na atividade já capitalizado, ele tem que fazer gradativamente os investimentos, e isso leva tempo, né? Uma outra pergunta assim interessante, também relacionada a essa parte socioeconômica no estudo, é de que 51% dos filhos continuarão com atividade leiteira. Isso de certa forma, né, nos diz o seguinte: isso nos sinaliza que a atividade leiteira no Estado ela vai se perpetuar, ela está, de certa forma, pela indicação dos produtores, ela está assegurada, a continuidade dela. E é também esperado que muitos produtores não irão continuar, mas evidentemente que aqueles que continuarão também responderam várias vezes que pretendem aumentar a produção, vão compensar aqueles que deixarão de produzir. 20%, por exemplo, dos 100% entrevistados, 51% dos filhos continuarão. 20% trocarão de atividade. 18% deixarão o meio rural e 11% venderão a propriedade. Ou seja, 49% carta fora do baralho. 51% vai seguir produzindo e tem tudo para produzir, aumentar e compensar, né, a saída de produtores que vai acontecer. Isso é Antônio Carlos, natural, isso acontece. Oi. não, eu queria aqui fazer umas reflexões aqui com você. Me surpreendeu Pois não? o fato da maioria dos. Não, não é na maioria, mas onde eu encontrei mais gente com nível superior é na Impressionante, categoria 11%. até 500 litros. Eu fiquei surpreso com isso. Certo. Até 500 litros, eu encontrei. Até 200 litros, desculpa. Olha, nível superior é 11,7%. Você perguntou, você tem nível superior? Aí 11,7% disseram, tenho, completo. Aí quando você perguntou, você tem nível superior? Isso sobe para 14,3% até 200 litros. Então, e na medida em que a produção cresce, reduz o percentual de pessoas com nível superior. Eu não esperava encontrar essa radiografia. Eu posso estar enganado? Eu conheço aí também bem, já circulei bem aí pelo interior de Goiás, mas eu vi um retrato muito típico do São Paulo, de 20 anos atrás, e da Zona da Mata, que você conhece muito, porque você é originário dela, que até hoje é assim. Eu comecei a imaginar que o pessoal produz leite, produz até 200 litros, tem nível superior, os filhos estão fazendo universidade, estão Faculdade, fazendo curso superior. faculdade, mas estão fazendo assuntos relacionados ao meio urbano. Isso não quer dizer que eles não possam ser empresários rurais, isso não tem uma correlação direta. Você não precisa ser agrônomo para ser produtor de leite, necessariamente. Você pode ser um advogado, pode ser um administrador, mas quando você começa a É juntar verdade. tudo, eu fico com a impressão
que tem muito produtor que quer continuar, vai continuar, mas ele está com essa perspectiva aí de ter um negócio, o leite como negócio, mas um leite que acrescenta, que completa a renda. Será que eu estou errado nessa leitura perigosa que eu estou fazendo aqui? Não, Paulo, você me permite responder que dos 560, exatamente com uma informação que também é curiosa. Eu, de fato, não espero isso de uma pecuária leiteira profissionalizada, né? Porque o indivíduo, dos 568 produtores, 320 deles, ou seja, 56%, diz produzir leite por qual motivo? Porque o leite tem renda mensal. Isso, no nosso entendimento, é, assim, um argumento frágil para o negócio, porque a nossa expectativa como técnico é que o produtor estabeleça um projeto de produção de leite não só por tradição, para manter o negócio da família, como também outros disseram, e buscar renda mensal, mas sim para buscar o lucro, buscar resultado, né? Buscar fazer um negócio lucrativo. E isso ainda não está muito bem impregnado naqueles que estão produzindo leite, independentemente do nível de formação deles. No meu entendimento, essa cultura de fazer da atividade leiteira um negócio lucrativo ainda precisa ser desenvolvida, né? Alguns, por exemplo, 13% por tradição familiar, 8% não sabe fazer outra coisa. Enfim, no meu entendimento, apenas 6% respondeu que produz leite por ser um negócio lucrativo. Eu achei isso também igualmente surpreendente. Nós estamos no finalzinho do programa, só faltam 5 minutos, e Não nós vamos ter que dar, acredito. verdade, nós vamos ter que dar um pulo, porque o percentual de produtores que afirmou que não controla despesa, receita e fluxo de caixa foi muito alto. Exato, Eu queria que você comentasse isso exato, e também perfeito. o número de produtores, o percentual de produtores que não sabe qual que é o seu custo de produção. É verdade, Paulo. Essa pergunta é muito importante. Na verdade, de 568 produtores, Paulo, e telespectadores, apenas 120 produtores responderam que fazem o custo de produção. Mas quando a gente vai abrir essa questão, né, o custo de produção do 120, a gente chega à conclusão que apenas que faz desses 120, apenas 30 produtores faz custo total. Então, no nosso entendimento, se o produtor não tem noção de onde está o gargalo do resultado do negócio, né? Quando ele não consegue, quando anota, né? Ele só faz os desembolsos, ele realmente não consegue avaliar a importância, por exemplo, da escala de produção, da economia de escala, do volume, que vai diluir custos fixos, que vai viabilizar mais o seu negócio, quer dizer, que vai nortear decisões estratégicas importantes no seu planejamento. E isso é fundamental para a sustentabilidade da atividade. Então, é Então, uma realidade esse fato. então vamos repetir aqui, porque esses dados são muito cruéis. Qual é o percentual? Você tem aí o percentual de produtores que diretamente que fazem levantamento de custo de produção? O percentual. Tenho sim, Paulo, 21%.
E o percentual... Custo independentemente. Agora, Sim, dentre os que responderam, 56% dos 21%, Paulo, apura apenas o custo operacional efetivo, os custos diretos. 21% faz um pouquinho mais, faz os custos diretos, a depreciação e também a mão de obra, apropria o custo da mão de obra familiar. E apenas 21% apura o custo total. sim. Dentre os... 21% Isso. tem que lembrar dos 80% que disseram que fazem apuração de custo. Não, dos 21% que fazem apuração de custo. Ou seja, nós dos estamos falando 21%, estamos falando de isso. 7, 8% de produtores que fazem levantamento de Exato. custo. Aí fica difícil. Isso. Fica difícil ganhar dinheiro. Né? Sem dúvida. Não vai ter preço que você coloque aí que vai resolver esse problema, porque tem um problema seríssimo aí. Nós estamos falando de resultado. Tem um problema seríssimo de falando de gestão. resultado. E aí, quando a gente avança, Exato. o programa realmente está acabando, eu fiquei muito surpreso, porque 82% dos produtores, né, disseram que não fizeram nenhum curso nos 2 últimos anos anterior à pesquisa. E 80%, 79% disse que não tem nenhuma assistência técnica. É isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. Não foram visitados, dentre 57% não foi visitado uma vez sequer por um técnico, né, em 2018, que foi a base do estudo, e receberam 1 2 visitas, 15%. Ou seja, 72% dos produtores não receberam visitas ou receberam no máximo 2 visitas técnicas. Isso não significa nada do ponto de vista de desenvolvimento, de intervenção técnica e gerencial. Então, é crítico e é uma questão estratégica a ser trabalhada pelo agronegócio leiteiro do Estado. Bom, para fechar o programa, me surpreendeu também o percentual de produtores que disseram que contrato é importante, 61%. Antônio Carlos, você que circulou o Brasil, que escreveu seu nome na história do leite brasileiro, nesses últimos 40 anos, 2 gerações, o que esse estudo pode gerar? O que dá para fazer? Né? E daí? A gente faz estudo, tira a fotografia, faz a fotografia. O que é possível fazer considerando aí essa realidade que a gente tem e considerando os itens que a gente não falou aqui no programa? Nós não falamos do levantamento que você fez na parte de cooperativismo, não falamos de indústria, não falamos por falta de tempo. E daí, Antônio Carlos? É isso, Paulo. Temos que juntar aí as instituições parceiras e discutir cada detalhe desse mundo de informações que foi produzido e a favor do desenvolvimento da cadeia do Estado. Antônio Carlos, nós realmente acabamos o programa, mas eu quero fazer uma revelação para você. Na década de 90, eu fui fazer uma palestra lá no interior da Argentina, lá em Rafaela, e acabei conhecendo lá pesquisadores do INTA, e eu perguntei para eles o que eles teriam, porque naquele momento eles queriam ganhar o mercado brasileiro. Eu falei, o que pode dificultar a entrada de vocês no Brasil? Alguma reação em termos de alguma sanção de governo? Ele falou, não, nosso medo é Goiás crescer. Então, Antônio Carlos, com esse estudo, eu espero que você faça susto nos argentinos e nos uruguaios. E chamo você aqui para brindar esse início de ano, fevereiro começando, antes do carnaval, e nós aqui com esse leite goiano e, no meu caso, mineiro, leite de qualidade, de sabor, que reúne muita gente de valor para que a gente possa tomar e saborear o leite aqui. Um grande abraço para você. Muito obrigado, um grande abraço, um brinde aí a todos os parceiros desse grande estudo aí e um brinde a todos que atuam no leite.